nunca foram alterados, né? O que nós fizemos desde 2007 foi a aplicação de alguns princípios, como o princípio da razoabilidade, para poder melhor equilibrar os montantes dessas indenizações. Eu quero responder objetivamente a sua pergunta, que faz essa comparação entre os valores pagos àqueles que tiveram os seus entes mortos e desaparecidos com os montantes que são pagos para aqueles que perderam o emprego e que, portanto, e é fato que essas indenizações em termos monetários são maiores do que as outras. São duas circunstâncias diferentes, né? Embora haja, sim, a constatação fática dessa distinção, ela se explica por dois motivos principais. O primeiro, porque os fundamentos jurídicos são diferentes. Nós temos uma lei, que é a Lei 9.140, feita em 1995, que criou critérios próprios para reparar os familiares dos mortos e desaparecidos, e uma outra legislação, que é a Lei 10.559, criada em 2001, e na sequência convertida em lei em 2002, que a anistia repara economicamente os demais atos de exceção. Então, são duas legislações diferentes que não se comunicam, né? Mas foi a escolha do nosso Congresso Nacional, e eu tenho sempre dito que é sempre preferível aplicar a legislação aprovada pelo Congresso democrático, né, e legítimo, do que um eventual questionamento que se fazia ao Estado de Direito de forma ilegítima, como foi na ditadura militar. Mas há uma segunda razão que explica esse fenômeno, que é o fato de que o elemento fundante destas duas reparações, ele também ele é diferenciado. Não é possível hoje restituir aos familiares dos mortos e desaparecidos a vida, né, dos teus entes queridos. O Estado ele tem como princípio de reparação a ideia da reparação integral. Então, todas as vezes que ele tem condição de restituir integralmente tudo aquilo que ele foi lesado, essa é a regra geral. Quando não é possível a restituição integral desses direitos, o que se promove é uma mera compensação. Então, no caso dos familiares e dos mortos desaparecidos, o que se faz é uma compensação, evidentemente muito simbólica, poderia ser de 5 milhões, 10 bilhões, 50 milhões, que você nunca terá por parte da mãe de 3 filhos mortos pela ditadura, nenhum tipo de resposta de que aquele valor estará contemplando a dimensão ou estudado caso a caso? A lei 9.140, ela permitiu uma indenização aos familiares mortos desaparecidos de até no máximo R$152 mil. Para aquelas pessoas que foram presas, torturadas, ou estudantes que também não perderam vínculo de trabalho, ou os filhos dos perseguidos políticos que foram obrigados a viver a sua infância no exílio, ou os filhos dos perseguidos políticos que foram obrigados a viver na clandestinidade, inclusive fora das escolas, porque o registro, a matrícula daquele menino na escola revelaria a presença dos pais naquela cidade e correriam risco de vida. Nesses casos, a Lei 10.559, a outra lei, prevê uma indenização e também prestação única de no máximo R$100 mil. Então, se você comparar morte e desaparecimento com tortura ou situações que não envolvam a possibilidade da restituição integral dos direitos, também ninguém será reconstituído da sua integridade física e psicológica lesada pela tortura, eu acho até que o nosso programa é coerente, porque para morte e desaparecimento, R$152 mil, para os outros atos de exceção, R$100 mil. Ocorre que, para a imensa massa de trabalhadores que foram demitidos arbitrariamente, inseridos os seus nomes em listas sujas que impediam a conquista de um novo trabalho, a Constituição, e aí não é nem a lei, a Constituição, os nossos constituintes, resolveram que era devido conceder a este cidadão uma prestação mensal permanente continuada num valor correspondente ao salário que ele teria
como se na ativa estivesse, caso ele não tivesse sido afastado. Então você tem aí, depois de 30 anos, especialmente no setor público, possibilidades de progressão na carreira, progressões funcionais, que foram sendo agregados àquele salário e que hoje acaba resultando numa indenização conforme a categoria profissional a que ele estava vinculada. Um operário que recebia, à época da ditadura militar, salários evidentemente baixos, hoje ele terá também indenizações que são mais baixas. Um engenheiro, um professor universitário, um servidor público da Receita Federal, por exemplo, que na época já recebiam salários condizentes à sua formação, hoje, consequentemente, também serão as maiores indenizações. Essa é uma distorção da nossa legislação efetiva, mas eu quero reiterar o que o Duque aqui disse. De algum modo, o que ocorre é que essa dívida que o Estado tem com os perseguidos políticos, ela se origina a partir da Constituição de 88. E de forma indiferente a quando efetivamente o Estado irá processar e reconhecer aquele direito à reparação econômica, se será logo em 1989, em 2005 ou em 2011, o cidadão tem direito à percepção desses valores a partir de 1988. Então, quanto mais demorado for a resposta do Estado na consecução dessa reparação econômica, maior será o valor do retroativo, do atrasado já devido. Porém, esse atrasado não pode ser visto como uma indenização alta nos dias de hoje, mas apenas o montante que já era devido desde 88. Se o Estado tivesse tido a capacidade, em 1989, de ter apreciado todos os requerimentos de reparação econômica, não teria havido sequer uma única indenização superior a 24 mil reais, se fosse nos valores de hoje, que era o teto máximo do funcionalismo público federal. Então, a mora administrativa é que também, de algum modo, faz com que esses montantes sejam elevados. Perfeito. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com o programa Fórum, onde eu vou procurar saber dos presentes o que eles acham dessa possibilidade que o TCU está levantando de se rever essas indenizações mais altas que já foram pagas. Voltamos já com o Fórum. Estamos de volta com o programa Fórum e lembrando que se você quiser participar do nosso programa com sugestões de temas, com críticas, você pode se comunicar com a gente através do e-mail do programa. É fórum@stf.jus.br. Eu gostaria de voltar agora com o Duque. Duque, parece que houve uma nova forma de se fazer os cálculos de pessoas que tiveram prejuízos através de perdas não perdas de vidas, mas de pessoas que perderam o emprego, que no início o cálculo era feito de uma forma através de sindicato e hoje é feito através do mercado de trabalho, e que justamente essa primeira forma que a comissão tinha de fazer esses cálculos, é que haviam gerados algumas situações que parecem para o leigo meio absurdas, valores muito altos. Parece que o senhor não concorda muito com essa mudança? Não, é o meu ponto de discordância, não só meu, como de todos os anistianos e de todo o sistema organizacional que está trabalhando com a anistia política brasileira, que é a fórmula que a Comissão de Anistia encontrou para fazer essas reparações. Veja, como exemplo, eu colocaria aqui um funcionário do Banco do Brasil que, à época, perdeu o emprego e quando ele retornou, a indenização dele, nos moldes de hoje, funciona da seguinte forma. A Lei 10.559 diz que ele deveria receber como se na ativa estivesse. Como a Comissão de Anistia utiliza um outro parâmetro, que também é legal, mas que é o último parâmetro, então, ele que deveria receber uma indenização mensal de em torno de 16 mil reais, ele hoje recebe 2.600 e poucos reais. Daí nós não teremos aí um parâmetro para que diferencie entre os atingidos.
Nós só o temos aqui na Comissão de Anistia nesse aspecto dos valores que nós discordamos. Os militares, não. Os militares, os anistiados militares, eles têm o seu teto corrigido sem nenhuma reclamação por parte deles. Porém, os civis têm essa discrepância aí na questão dos pagamentos aos anistiados. Nós temos muitos casos de militares sendo recompensados financeiramente. De que casos seriam isso? Tem muitos casos. Existiram militares que foram perseguidos pelos seus próprios pares. Aqueles militares que disseram não, que não aceitaram ser instrumentalizados para a repressão, para as práticas da tortura, ou que estavam organizados segundo concepções políticas e de vida que não aceitavam o regime autoritário e defendiam a democracia. Esses militares foram perseguidos, foram afastados dos quadros das Forças Armadas e hoje eles também se dirigem à Comissão de Anistia para que eles recebam a sua reparação. O que o Duque está dizendo é muito importante para esclarecimento a toda a sociedade. A lei ela prevê a possibilidade da fixação da prestação mensal permanente continuada segundo 2 parâmetros. Aquele valor correspondente ao salário como se na ativa estivesse. Um segundo critério é a fixação de um valor que seja condizente a um valor de mercado hoje, um valor arbitrado pela comissão com base em pesquisa de mercado. Até 2007, a Comissão de Anistia utilizou-se majoritariamente do critério do valor que a pessoa hoje teria, segundo informações do seu sindicato, como bem referistes, ou da empresa a qual estaria vinculado. E esses montantes passavam a cifras muito altas, e geravam retroativos milionários. E a partir de 2007 nós passamos a entender que o critério preferencial deveria ser o dos valores de mercado, porque eles estariam mais condizentes com a nossa realidade social. Por isso as médias das indenizações caíram, que antes chegavam a quase R$6 mil mensais, hoje estão em torno de uma faixa de R$1.800 a R$2.200. A divergência com alguns movimentos dos anistiados é o de que para eles haveria uma hierarquia na fixação dos montantes, que nós só poderíamos utilizar dos valores de mercado caso não encontrássemos o referencial se na ativa estivesse. A Comissão de Anistia entende que não há hierarquia entre os critérios e ela pode livremente, segundo um juízo discricionário, escolher aquele montante que ela compreenda mais adequado. E, portanto, essa tem sido a nossa prática desde 2007. Agora, o Duque havia dito que as indenizações dos militares parecem ser mais justas, pelo que o senhor colocou, não sei se seria isso. Agora, pelo que eu li, elas são menores, não são? Não. Na média são menores? Não, elas são maiores. São maiores. As maiores indenizações são de servidores públicos, porque na categoria deles existe hoje um plano de cargas e carreiras que aponta de forma muito objetiva o nível funcional que ele ocuparia. Então, um engenheiro da Petrobras demitido, hoje nós sabemos que recebe valores justos pela competência do trabalho que eles exercem. O caso dos militares, que o Duque aqui se referiu, foi uma situação que a Comissão de Anistia se deparou, que foi a seguinte: enquanto que um funcionário do Banco do Brasil, que era